Programa 10 minutos com ele e Marcelo Amin. Brasil! 19 horas em Manaus, hoje dia 13 de junho, sexta-feira 13. Muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá vendo ao vivo no TikTok, para quem tá ouvindo no YouTube, nas redes sociais e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Vamos lá, hoje é o dia 13 de junho, faltam 201 dias para acabar o ano, amanhã só faltam 200, graças a Deus, tem que acabar logo, não aguento mais. E hoje é sexta-feira 13, eu achei bem curioso, nunca tinha, acho que é a primeira vez que eu faço um programa numa sexta-feira 13, acho não, é a primeira vez, aqui no Web Rádio App, né, já fiz nas outras rádios. E aí eu nunca tinha ido pesquisar a origem da sexta-feira 13, né, por que que tem isso. Na verdade ninguém tem uma resposta objetiva, né, tem uma parte que vem do cristianismo, que acredita que a sexta-feira é um dia de azar, porque supostamente Jesus teria sido crucificado numa sexta-feira. Tem uma outra parte que pode ter advindo também da mitologia nórdica, que associa o número 13 a eventos trágicos, como por exemplo um banquete de Odin com 12 divindades, onde Loki, que era o deus da trapaça, não foi convidado e tocou o terror lá, né? Causou tumulto. Mano, o cara era brabo. Vamos lá, hoje é comemorado o Dia do Turista, obrigado, também sou um, tá? Hoje é dia de Santo Antônio também, Santo Antônio casamenteiro, né? E cara, Santo Antônio funciona mesmo, ó. Minha mãe era solteira pra caramba, foi morar em Borba, a terra de Santo Antônio de Borba, e casou. Nesse dia 13 de junho, em 1888, nascia Fernando Pessoa, um grande poeta, um dos maiores da história. E em 1965 nascia também Isadora Ribeiro, uma atriz brasileira talentosíssima. E no dia 13 de junho de 1611... foi a primeira vez na história da humanidade que um ser humano observou as manchas solares. O feito foi do astrônomo holandês David Fabricius. Desde lá a ciência já avançou pra caramba, mas é aquilo, né? Teve gente que andou para que a gente pudesse correr. Vamos começando o programa aqui, deixa eu ver a galera que já tá online aqui, mandar um oi aqui pra quem já entrou aqui, cadê? João Messias Araújo, Mário Orlando, Neuza Borges, Maria de Lourdes, Rosa Emília, Sueli Costa, Tio Chico, Manuel Lima, Francisco Chagas, sejam bem-vindos. Vamos fazer agora nosso primeiro giro de notícias aqui, porque hoje o dia começou animado, hein? Animado por um lado, né, que a gente teve prisão e depois a prisão e a soltura de 2 bolsonaristas. E tá rolando a guerra também no Oriente Médio, isso dominou as manchetes hoje, tanto a guerra no Oriente Médio, quanto as prisões dos bolsonaristas. Mas, vamos lá, vamos fazer o primeiro giro de notícias aqui, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do perfil político AM, portal parceiro da Web Rádio App. Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, foi preso pela PF em operação que também mirou Mauro Cid. Suspeita-se que ele tentou facilitar um passaporte português para o Mauro Cid fugir do Brasil. A ação é uma pura tentativa de golpe com Cid réu no STF. Manchete da Carta Capital. Irã lançou mísseis contra Israel em resposta a ataque que atingiu instalações nucleares iranianas. Pelo menos 22 feridos em Israel. Guarda Revolucionária diz que mirou alvos militares. Netanyahu e ministro israelense prometem retaliação, que já começou, né? Manchete do Brasil de Fato aqui. 7 israelenses feridos por mísseis e 2 caças derrubados. Irã inicia resposta a ataques. Manchete do portal Brasil 247. Mísseis do Irã atingiram o Ministério da Defesa de Israel em retaliação a ataques contra Teherã. Ofensiva iraniana mirou bases militares. Mirou bases militares, causando feridos e danos. O conflito se intensifica com Israel prometendo resposta dura. Manchete do Opera Mundi aqui também. Irã atacou Israel com mísseis balísticos, visando bases militares em resposta a bombardeios israelenses. Guarda Revolucionária chama a ação de esmagadora. Israel relata feridos e ativa defesas aéreas. Conflito regional escala perigosamente. E a manchete do ICL Notícias aqui, Brasil condena ataque de Israel contra o Irã. O Brasil condenou o ataque israelense que atingiu instalações nucleares e matou líderes militares. Itamaraty pede contenção e diálogo para evitar escalada no Oriente Médio, onde tensões crescem após resposta iraniana com mísseis.
Cara, não tem como sair coisa boa disso. O governo de Israel é um governo psicopata, temos inúmeras provas disso, principalmente o que estão fazendo com o povo palestino. O Irã também não é fácil, a turma do Irã é problemática, e eu não gosto dessa conversa de ataque preventivo, vai para nos defender. Porra, ataque preventivo justifica qualquer coisa. Não, eu acho que fulano, que determinado país pode me atacar, vou meter um ataque preventivo neles. É perigoso, isso coloca o mundo inteiro em risco e nos afasta do conceito de sociedade que a gente acha válido, né? Um abraço, Aleph Brandão, um abraço, José Trindade. Galera, comenta aqui de que cidade vocês estão assistindo para mandar um oi para a cidade de vocês, beleza? Vamos lá, entrar na pauta agora efetivamente. Por que a justiça anulou a farsa contra Lula? Pois bem, todo mundo lembra daquele dia em 2019, quando o ministro Edson Fachin surpreendeu o Brasil inteiro e determinou a anulação de todos os atos praticados pelo Sérgio Moro em relação ao processo do presidente Lula, determinou a anulação de tudo e o recomeço do processo e, consequentemente, a libertação do presidente Lula, que ficou 580 dias preso ilegalmente, injustamente. Todas as vezes em que eu falo do período em que o presidente Lula ficou sequestrado pela Lava Jato, eu lembro do que ele passou lá. Um homem inocente, e já já eu vou entrar no conceito técnico de inocente também, Francisco Borges. O presidente Lula passou 580 dias preso. O presidente Lula nunca considerou fugir do Brasil. Você nunca viu o presidente Lula entrando numa embaixada passando 2 dias. Apesar de que quase 99% dos países do mundo ofereceriam asilo ao presidente Lula porque sabiam o que estava acontecendo. Mas ele não aceitou. Ofereceram ao presidente Lula que ele usasse tornozeleira. Ele falou, não sou pombo correio para ficar andando com um negócio amarrado na minha perna. Ofereceram ao presidente Lula uma prisão domiciliar. Ele não aceitou, porque quem tem honra a defende. Pelo contrário, quando o Sérgio Moro mandou aquela ordem de prisão ilegal, chancelada ilegalmente pelo STF. E por que eu digo que o STF chancelou? Porque no momento em que o STF podia ter derrubado a ordem e não derrubou a ordem, ele está chancelando a ordem. E foi isso que o STF fez. E naquele momento, o que o presidente Lula fez? Decidiu se entregar. Vou para lá, quero enfrentá-los lá. Passou 580 dias lá. Lá ele viu o seu irmão morrer e negaram a ele o direito que está escrito lá por A mais B, não tem discussão possível. Se você está preso ou preventivamente ou cumprindo pena, você tem direito a sair da prisão para acompanhar o funeral de um parente direto seu. Negaram ao presidente Lula o direito de ir ao enterro do irmão dele. O presidente Lula, na cadeia injusta em Curitiba, ele viu seu netinho de 7 anos morrer de meningite. Uma dor que eu tenho até dificuldade em falar desse tipo de coisa, Matheus Dias, porque eu tenho filhos e eu sempre digo, perder um filho, perder um neto, perder um descendente é uma dor que ninguém devia sentir, cara. E o presidente Lula sentiu no cárcere. Negaram a ele a possibilidade de estar com seu neto nos últimos momentos, de visitá-lo no hospital, de dar um último abraço no seu neto em vida. E mesmo assim ele ficou firme, enfrentando seus algozes, deixando claro que estavam mentindo. Não foi convidar Sérgio Moro para ser vice dele, não. Quando esteve de frente para um juiz corrupto, para um juiz parcial, ele enfrentou ele com a altivez, com a voz dos indignados, que era o que ele estava. Completamente diferente. E daí, após tudo isso, desde o início, os advogados do presidente Lula diziam, olha, primeiro, esse processo não tem que ser recebido contra o presidente Lula. Não é Curitiba quem tem que apurar isso. Não tem por que ficar com o Sérgio Moro. E ia passando, o TRF4 confirmava, o STJ confirmou, o STF também fazia vista grossa. E assim foi se arrastando. Até que veio a Vaza Jato, mostrou-se o quanto Deltan Dallagnol
Sérgio Moro e sua corriola eram corruptos, criminosos, delinquentes, e o quanto tudo aquilo era uma grande farsa para simplesmente tirar o presidente Lula do processo político. Eu listei aqui, primeiro, antes de entrar nas principais nulidades que foram cometidas pelo Sérgio Moro quando era juiz ainda, é importante a gente estabelecer uma coisa. É comum a gente ler em alguns... Primeiro, tem alguns idiotas que aderem ao discurso do Carluxo, dizendo, é o descondenado. Não existe descondenado. E agora eu vou explicar exatamente o porquê. Primeiro, todo mundo é inocente. Você deixa de ser inocente e passa a ser considerado culpado quando o Ministério Público consegue provar que você é culpado. E como é que o Ministério Público prova que alguém é culpado? Através do direito material e do direito formal. O que é o direito material? É quando você tem as provas. Tá lá, você tem as provas, olha, tá aqui, o fulano fez isso, fulano cometeu tal coisa, fulano é criminoso. Ok, as provas são a questão material. Posteriormente, para apresentar as provas, você tem a questão formal, que é como o processo deve ser conduzido. Você tem aí, dentro dos formalismos, as garantias processuais. Por exemplo, todo cidadão tem o direito de ser julgado por um juiz imparcial, um juiz que não tenha nada contra ele, nem que goste, nem que desgoste dele, por um juiz que seja competente para julgar aquela causa. Eu não posso, o Poder Judiciário não pode simplesmente escolher um juiz. Não, eu quero que aquele juiz julgue esse processo. Não, tem critérios para isso. E o Sérgio Moro nunca foi o juiz competente daqueles crimes aos quais eles atribuíram ao Lula. Primeiro, nunca, aqui, deixa eu falar com vocês, aqui Antônio Alves, Luciano Cerqueira, Matheus Dias, Hortêncio, toda vez que alguém fala, porque o Lula foi condenado, mas nunca se comprovou a culpa dele. Esse processo nunca chegou ao final, porque ele estava errado desde o início, e depois de muito tempo, depois de 2 anos, depois de 580 dias de uma prisão injusta, foi que finalmente a justiça falou, não, realmente está errado, vamos parar tudo aqui. Teve componente político ali? Muito. Mas um componente político para tentar salvar o Lula? Não, meus amigos, não se iludam. Quem deu a decisão de anular os processos contra o Lula, porque o Sérgio Moro não era o juiz da causa, foi o ministro Edson Fachin. E o ministro Edson Fachin, o que ele pretendeu ali foi uma manobra para salvar o Sérgio Moro. Por quê? Porque ele sabia que o Sérgio Moro ia ser declarado suspeito, o que é muito feio. No momento em que o juiz é declarado suspeito, quer dizer, olha, você não julgou isso aqui de forma correta. Teu julgamento não está eivado de justiça. Para não dizerem, para ele não deixar o Sérgio Moro passar por suspeito, para não mostrarem que quem estava julgando é que era criminoso e não quem estava sendo julgado, ele declarou a incompetência, porque aí tira tudo de lá, vamos mandar para outro juiz. A manobra não funcionou, Wagner Teixeira. Não funcionou porque, mesmo assim, o STF levou a julgamento a suspeição do Moro, e o STF reconheceu que o Sérgio não era imparcial, que ele tinha interesse político no processo e que ele estava agindo como o real chefe do Ministério Público. Não era o Deltan Dallagnol, o Deltan era lacaio dele. Quem estava comandando aquilo era o Sérgio Moro. Então julgou-se o Sérgio Moro suspeito. Infelizmente, não teve maioria lá para condenar o Sérgio Moro a pagar as custas do processo, mas ele tinha que ter sido condenado a isso. Paciência. Mas aí, o que o Fachin fez? Os casos em que o Lula teria sido condenado pelo Sérgio Moro diziam respeito ao tal do triplex lá e do sítio de Atibaia, que o Lula sempre disse, não é meu, não sou dono desses troços. E não era. Num outro processo na Justiça Federal, a Camargo Correia, salvo engano, uma construtora lá, ela ofereceu aquele apartamento que diziam que era do Lula como garantia para pagamento de uma dívida. Ora, se o apartamento não era da empreiteira, por que ela estava oferecendo? Era dela, nunca foi do Lula aquele apartamento. E ele sempre negou, deixou claro isso. Ok, então se
o problema, se o Moro não era o juiz competente, por que ele bateu tanto o pé para julgar a causa? Curioso isso. Tem um outro ponto que é muito curioso. Além desses casos de Curitiba, que não eram de competência do Sérgio Moro, mas ele conseguiu segurar lá, repito sempre, com a anuência do TRF4, dos desembargadores, com a anuência do STJ e com a anuência, até que não teve mais a anuência, do STF, até determinado ponto. Ele segurando aquilo lá, ele condenou o Lula. Só que, além daqueles processos, tinha processo também, tentativa de denúncia contra o Lula, em São Paulo e no Distrito Federal. O que foi que aconteceu nesses dois estados? Apresentaram-se denúncias contra o Lula, a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato do Distrito Federal, né, que virou uma grife, aquela porcaria. E os juízes recebiam e avaliavam e diziam, olha, aqui não tem prova suficiente, não tem um mínimo de prova nem para investigar, então arquive-se. Nem a Justiça do Distrito Federal, nem a Justiça de São Paulo sequer receberam as denúncias contra o Lula, porque não havia um mínimo de provas. Não tinha nada ali que provasse que o Lula tinha cometido qualquer ato criminoso. O único que achou que tinha alguma coisa, que condenou, foi a droga do Sérgio Moro. Ok. E aí tá, o STF julgou o Moro incompetente para o processo, depois reconheceu que ele era parcial, e aí, quando você diz que um juiz é parcial, eu me lembro do Glauber Braga. O judiciário está dizendo que você é um juiz ladrão, um juiz corrupto, que vai entrar roubando para determinado time. É isso que o Sérgio Moro era, e é isso que ele é até hoje. Na hora em que o STF decidiu que o processo não tinha que estar com o Sérgio Moro, que não tinha que estar ali, anula tudo, tira da mão do Deltan Dallagnol também, manda para o lugar certo, para o Distrito Federal, para um outro promotor. O que o promotor poderia fazer do Distrito Federal? Ele podia simplesmente pegar a denúncia que estava lá pronta, já que ela era correta, não era? Já que ela estava certinha, já que tinha provas, já que o Lula tinha cometido aqueles crimes, ele podia simplesmente assinar a mesma denúncia e protocolar. Daí o processo ia seguir de novo. Mas eles não fizeram isso. Por que eles não fizeram? Porque eles sabiam que qualquer juiz minimamente sério que recebesse aquele processo, que agisse com imparcialidade, que agisse com justiça aplicando a lei, o destino dali era necessariamente arquive-se, não receba a denúncia. Aí ia ficar mais feio ainda para Deltan Dallagnol ou para Sérgio Moro. Então o Ministério Público do Distrito Federal decidiu não apresentar a denúncia. A desculpa deles era que por conta da idade do Lula, aquilo já estaria prescrito quando fosse julgado. Mentira! Eles não apresentaram porque eles sabiam que a denúncia não tinha qualquer substrato, não tinha qualquer prova, não tinha qualquer consistência e ela seria rejeitada e seria o próprio Poder Judiciário confirmando num juiz de primeiro grau também que o Sérgio Moro era um juiz corrupto e que ele não julgou o processo do presidente Lula com justiça. Meu amigo, infelizmente eles lutaram até onde puderam para sustentar a farsa. Felizmente o povo brasileiro enxergou. Esse mérito tem que ser dado a Vaza Jato, cara. Hoje o Valder Delgatti, que é um maluco, né, que está na cadeia, foi condenado junto com a Carla Zambelli, mas, olha o Antônio Lisboa falando, sim, Antônio Lisboa, o Moro é um juiz ladrão mesmo, bandidão dos piores. Hoje o Walter Delgatti está na cadeia, mas sem a Vaza Jato, eu entendo que seria sido difícil a gente conseguir reverter aquele quadro. E quando eu falo reverter o quadro, eu falo de fazer justiça mesmo. Porque o presidente Lula entrou, todo mundo que responde a um processo, enquanto não está condenado, é inocente. O presidente Lula permaneceu inocente durante todo o processo, negaram a ele a chance de uma sentença o absolvendo, porque num juiz isento, num juiz imparcial, ele teria sido absolvido, ou talvez a denúncia sequer teria recebida. Essa é minha aposta, e eu li as 200 páginas da denúncia do Deltan Dallagnol. Então negaram isso ao presidente Lula, mas o fato é, o Lula nunca foi um descondenado. Primeiro porque isso não existe, segundo porque nunca se provou nada contra o Lula. E eu costumo dizer o seguinte, o Lula ele passou mais de 10 anos sob investigação legal e ilegal do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, óbvio, não pelas instituições, mas por agente delas, por policiais federais,
por policiais civis, pela imprensa, e para condenar o Lula precisaram de um juiz corrupto, num processo sem provas e que não existia crime nenhum. Meu amigo, depois de 10 anos com todas essas investigações, se o Lula tivesse emprestado um livro da Biblioteca de Garanhuns em 1960 e não tivesse devolvido, isso ia ter aparecido. Então sim, se depois de tantos anos de perseguição, de investigação injusta, de investigação legal e ilegal, não conseguiram achar nada, é porque o cara realmente é sério, é honesto, merece todo o nosso respeito. Antônio Lisboa do Rosário, Lula é o presidente mais inteligente e íntegro da nossa história. Concordo contigo, meu caboclo. Admiro muito, muito mesmo. Manda um oi aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Antônio Alves, Matheus Dias, Mesa Jogos, Antônio Roberto, Antônio Xavier, Valdivino Divino, Ale Bessa, Nelcino, Joaquim Alves, um monte de gente. Não dá pra falar o nome de todo mundo, mas muito obrigado pra quem tá acompanhando aqui, tá? Deixa um coraçãozinho aqui, manda um diamante, um like, não sei como funciona isso aqui, mas mandem presentes aqui na live também, tá? Valeu. Vamos agora para o nosso segundo giro de notícias do programa para a gente saber o que os outros sites progressistas do Brasil tá falando. Vamos lá? Oi, Claudineia Rodrigues. Oi, Maria das Graças. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete da revista Fórum. Mauro Cid depôs a PF sobre tentativa de fuga com passaporte português, supostamente facilitado por Gilson Machado, preso no Recife. Investigação da PGR aponta documentos de cidadania no celular de Cid. Defesa nega plano de fuga, chamando-o de idiotice. Realmente, seria uma idiotice, mas eu acho que esse pessoal é idiota mesmo. Manchete do The Intercept Brasil aqui. Israel considera atacar instalações nucleares iranianas, mas teme retaliação após resposta do Irã com mísseis. Acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã em negociação é entrave. Netanyahu busca apoio do ZEUA, enquanto o Irã promete resposta esmagadora. Manchete do jornal GGN aqui. PF investiga Mauro Cid por suspeita de tentar obter passaporte português para fugir do Brasil com a ajuda de Gilson Machado, preso. Documentos encontrados no celular de Cid sugerem irregularidades. Inquérito apura elo com tentativa de golpe envolvendo Bolsonaro. Manchete da agência pública aqui. Em São Paulo, teatros e espaços culturais enfrentam risco de demolição por especulação imobiliária. Projetos como o Teatro Container e outros históricos são ameaçados enquanto movimentos culturais lutam por preservação e políticas públicas. Eu vou colocar o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, aqui também, na lista das pessoas nefastas aqui, tá? Pra falar dele. O que esse cara tá fazendo é um crime contra a cultura de São Paulo e em determinada escala contra a cultura do Brasil também, cara. Eu fui um dos que sofreu muito com isso. Eu fiz teatro durante alguns anos e minha primeira diretora, Selma Bustamante, ela era cria do Teatro Vento Forte, um grupo de teatro antigo de São Paulo, com uma história riquíssima, com vários prêmios conquistados, com serviços prestados por décadas ao Brasil. Olha o Antônio Lisboa, lá de Castanhal, Pará. Ô, meu amigo, terra boa, Castanhal. Um dia eu vou lá conhecer. Seja bem-vindo, volte sempre. Então, o Ricardo Nunes está destruindo os espaços culturais. Ele destruiu o Vento Forte, lá em São Paulo. Senti muito a dor, fiquei triste, mas paciência, né? Esperar que o tempo venha fazer justiça. E já que a gente já começou a falar de gente escrota, né? De pessoas nefastas, vamos chamar a vinheta, vamos ver quem é a pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta. Pera, cuidado aí. Olha a flecha aí, por favor. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje se chama André Fernandes. Esse sujeito que é nascido em Iguatu, no Ceará, é deputado federal pelo PL, ex-deputado estadual, formado em marketing e está cursando gestão pública. É um youtuber que ficou conhecido por vídeos apoiando Bolsonaro e foi o federal mais votado no Ceará em 2022. O vídeo mais famoso dele, não procurem porque dá ânsia de vômito. Eu nunca cheguei a assistir aquela porcaria.
vi as miniaturas. Sai ele ensinando a raspar o fiofó. Tá? Ele sobe no espelho assim e ensina a raspar o boga lá. Não assistam isso, provavelmente dá vontade de desver. André Fernandes condiciona escândalos. Condenado por calúnia contra Nezinho Farias, R$8 mil, e por ataques machistas à jornalista Patrícia Campos Melo, R$50 mil, que ele ainda não pagou, hein? Foi acusado de espalhar fake news sobre a Covid-19, foi suspenso por 30 dias na Assembleia Legislativa do Ceará por quebra de decoro. É investigado no STF por apoiar atos golpistas de 8 de janeiro. Trabalhou só 53 dias em 2024. Foi multado em R$1.250.000 por violar direitos de resposta na campanha para prefeito de Fortaleza. Esse é um dos bolsominions, esse é a pessoa nefasta de hoje. E para desintoxicar, né? Também quando a gente fala dessa galerinha, a gente precisa purificar, precisa falar de algo bom para desintoxicar mesmo dessa galerinha, né? Então, vamos de notícia boa, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Cara, a notícia boa de hoje não é a que tá na pauta aqui, depois eu vou ler a da pauta. Mas eu acordei de manhã, quando eu tava tomando café, eu vi Gilson Machado preso. Porra, legal, Bolsominion preso, que bom. 10 minutos depois, Mauro Cid preso de novo. Oh meu Deus, mais notícia boa, só falta prender a Carla Zambelli agora, daí pede música no Fantástico, né? Não aconteceu, a expectativa é que ela seja amanhã. Então, as notícias boas de hoje são o Gilson Machado preso, que ainda está preso. O Mauro Cid ainda não deu para entender o que foi que aconteceu. Parece que ele saiu preso de casa antes de chegar a revogar a prisão, ele já está em casa. Dane-se, ele que responda pelo que faz. E agora sim, vamos na notícia boa também ainda, né? Que essa não deixa de ser ruim. Minas Gerais avança com modernização agrícola e fortalecimento da agricultura familiar. Em um evento marcante na Ceasa Minas, em Contagem, o presidente Lula entregou 318 máquinas agrícolas para 301 municípios mineiros, reforçando o compromisso com o desenvolvimento rural. Com a presença de prefeitos e ministros, a iniciativa parte do PROMAC. Investiu R$150 milhões em equipamentos como tratores e escavadeiras, essenciais para melhorar estradas e vicinais e impulsionar a agricultura familiar. Lula destacou a parceria com os municípios e lembrou como programas sociais como o Bolsa Família transformam vidas e aliviaram a pressão sobre os gestores locais. Governar exige olhar para as prefeituras, afirmou, celebrando os avanços e a união entre governo e comunidades para construir um futuro mais próspero e inclusivo. Gente, olha, obrigado pro Sebastião Marques. Eu queria conseguir falar o nome de todo mundo que tá aqui, mas é muita gente, não dá pra falar. Se vocês tiverem sugestões de temas, quiserem ouvir, fala de tal coisa, manda na DL, me adiciona aí, manda na DM, no Messenger, sei lá como é que chama aqui. Manda mensagem off aí, que a gente bota o tema na pauta aqui e vamos falando também. Gente, 19h29 em Manaus. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanha ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, pelo YouTube, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Eu tinha que encerrar o programa aqui, mas gente, tem 50 pessoas, eu não quero sair de perto de vocês, eu quero ficar falando, bora fazer um bolão aqui, bota nos... Saiu uma notícia hoje, de que a Polícia Federal já sabe onde, a Polícia Italiana já sabe aonde a Carla Zambelli está e que talvez amanhã, sábado, ela já seja encontrada e detida pelas autoridades italianas, né? Vamos torcer. Eu acho... Opa, Edilene Vale Moraes, falar sobre os prefeitos que estão presos em Israel.
Ô Edilene, cara, isso aí foi muito doido mesmo, né? Eu ouvi, tá tendo uma feira de tecnologia em Israel e muitos prefeitos brasileiros foram até lá para assistir essa feira, para participar. E aí quando estourou agora os ataques, a retaliação iraniana a Israel, eles tiveram que correr para o bunker. Eu ouvi hoje um depoimento, uns vídeos que fizeram, mandaram para a CNN, do prefeito de Belo Horizonte e do prefeito de João Pessoa, que, salvo engano, são 2 bolsonaristas, né? Óbvio, eu não estou desejando mal para eles, não. Mas o bolsonarismo apoia o que o Estado de Israel está fazendo, então eles têm que ficar felizes da vida. Valéria dizendo que por mim ficariam por lá. Por mim ficavam por lá também. Mas espero que consigam sair de lá com segurança, tirando o meu querer à parte. Espero que saiam de lá com segurança, que voltem para o Brasil e que o mundo consiga encontrar algum caminho para acabar com essa guerra, né? Porque, infelizmente, parece que está muito longe. Gente, obrigado mais uma vez. Agora já deu, né? Acabou o assunto aqui. Vou ver se eu falo segunda-feira, se o assunto ainda estiver valendo, sobre esse tema aí dos prefeitos, tá? Obrigado pela sugestão. Tô indo agora. Sextou, finalmente sextou, sexta-feira 13. Fui!